Estamos na série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no tema central, como resolver conflitos na igreja, e o tema da pregação desta noite: as glórias do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. As glórias do Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes de lermos a Bíblia, prestem bastante atenção. A integridade do Evangelho de Jesus Cristo estava sendo atacada na igreja em Corinto. O Evangelho de Jesus Cristo na igreja em Corinto se misturava com a filosofia. Os crentes da igreja em Corinto queriam um evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana. Os crentes da igreja em Corinto queriam o Evangelho de Jesus Cristo e ainda mais alguma coisa. Estamos vivendo essa mesma tendência na igreja moderna. A tendência de querer o Evangelho de Jesus Cristo e algo mais. A tendência de rejeitar a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo e a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. No século XIX, que é de 1º de janeiro de 1801 a 31 de dezembro de 1900, houve uma grande tendência de misturar o Evangelho de Jesus com a filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência. Isso desaguou no liberalismo que tem matado e afundado muitas igrejas. No século XX, houve a mistura do Evangelho de Jesus Cristo com a ideologia política, sobretudo na América Latina, desembocando na chamada, pasmem, teologia da libertação, muito praticada em igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas a Assembleia de Deus, Deus é amor. A essência do Evangelho de Jesus foi mudada e o seu eixo se deslocou para um aspecto puramente social, a ponto do teólogo Leonardo Boff afirmar que conversão nada mais é do que justiça social. Em Corinto, o Evangelho de Jesus estava se misturando ao experiencialíssimo, subjetivista e heterodoxo. De igual forma, hoje, nos albores do século XXI, alguns crentes não se satisfazem apenas com o Evangelho de Jesus.
querem algo mais. Quero mais. Quer experiências arrebatadoras. Isso desembocou do surgimento de alguns segmentos neopentecostais que se apartaram da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, na busca da luz interior ou das experiências intimistas e subjetivas. Estão vivendo isso. Eu sei que estamos, irmãos. Na igreja em Corinto, o evangelho de Jesus estava misturado ao pragmatismo. De igual forma, nos albores do século XXI, temos a mistura do evangelho de Jesus com pragmatismo. Está florescendo um cristianismo de mercado, de supermercado. O evangelho de Jesus está se transformando, infelizmente, num produto de lucro. As igrejas, ou algumas igrejas, estão agindo como empresas que fazem de tudo para agradar o adolescente, o jovem, o idoso, a idosa. Como se o evangelho fosse um produto que se coloca na prateleira ao gosto da freguesia. Mas isso não é a essência do evangelho. A igreja moderna não quis o céu sem renúncia e trocou o pão da vida, que é a palavra de Deus, para o entretenimento de domingo. Hoje o púlpito é um tambor. Hoje a parede é preta. Hoje tem aquele negócio de soltar fogos no palco. O que é isso? O que é isso? Tem cultos lotados, corações vazios. Não é a quantidade de membros de igreja que determina a qualidade. Nunca foi. Cuidado com a neutralidade espiritual. O problema é que a neutralidade espiritual vai anestesiando a alma dia após dia, e os homens e as mulheres vão se convencendo de que está tudo bem. Meu amor, tudo bem? Perfeitamente tranquilo. Mas o engano mais sutil, mais fatal do diabo é a calmaria antes da condenação eterna. O novo evangelho é suave, promete a cidade do Deus vivo sem renúncia. O novo evangelho promete bênçãos, milagres, sem quebrantamento, sem arrependimento. O novo evangelho promete graça sem cruz e trocou a cruz de madeira por uma cruz de papel. Sem amor. Evangelho sem arrependimento verdadeiro e discernimento espiritual é veneno de cobra com gosto de mel. Algumas igrejas estão adormecidas e espiritualmente anestesiadas devido ao silêncio do púlpito diante do pecado.
mas o verdadeiro evangelho é afiado. Ele separa, corta, expõe. A igreja moderna prega a paz, onde Jesus não declarou perdão. A igreja moderna oferece bênção, onde deveria haver choro. O Evangelho de Jesus não permite disfarces. O Evangelho de Jesus corta a capa da religiosidade e revela a nudez da alma humana em todos os níveis e sentidos. Lembra de uma advertência de Jesus a uma igreja? Tu és miserável, pobre, cego e nu. Eu acho que foi lá do céu. E é exatamente isso que muitos líderes ou pastores estão pregando. Palavras doces para almas doentes, sorrisos enquanto o céu chora. E é exatamente isso que muitos estão pregando, motivação, enquanto o diabo conquista muitas almas. Esse novo evangelho não exige, não fere, não chama de volta ao altar. Esse novo evangelho acomoda. E o crente moderno adormece nos bastes da lila, sorrindo, indo para o inferno. O problema não é errar, todos erram. O problema é o crente moderno viver errando em paz. O problema é o crente moderno deitar sob a almofada da graça barata e achar que é maturidade cristã. Mas o Evangelho de Jesus nunca chamou ninguém para neutralidade espiritual. Jesus não disse, siga-me de vez em quando. Jesus disse, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E a cruz não combina com silêncio. A cruz não combina com omissão. A cruz não combina com a fé que nunca sangra, que nunca rompe, que nunca morre para si. Hoje há crentes modernos pulando no louvor, gemendo no pecado. A integridade do Evangelho de Jesus Cristo estava sendo atacada na igreja em Corinto. Para corrigir esse problema, o apóstolo Paulo expõe nesse capítulo 2 de 1 Coríntios os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo levanta 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. O Evangelho centraliza-se na morte de Jesus, é parte do plano eterno de Deus e é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Vou conduzir você lentamente
para um padrão terapêutico bíblico mais calmo e mais profundo. Você vai aprender a ser um cristão melhor, em constante e incessante aperfeiçoamento espiritual no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho envolve as três pessoas da Santíssima Trindade. Em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz. Em 1 Coríntios 2, 6 a 9, Paulo fala do eterno plano de Deus Pai. E em 1 Coríntios 2, 10 a 16, Paulo fala sobre a obra do Espírito Santo. Agora preste atenção. O Evangelho está centrado na morte de Jesus Cristo na cruz. O apóstolo Paulo relembra 4 grandes verdades teológicas à igreja em Corinto. Ouça o decreto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo relembra a igreja em Corinto acerca do conteúdo do Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo centraliza-se em sua morte. Na capital da filosofia, o apóstolo Paulo decide pregar, testemunhar, anunciar a mensagem da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas sua própria essência. A cruz não é um apêndice. A cruz é o núcleo. A cruz é o centro. A cruz é o eixo. A cruz é a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Jesus na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro evangelho a ser pregado a não ser 1 Coríntios 2:2, Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo está pregando Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo está anunciando a morte de Jesus. Irmãos, irmãs, todas as vezes que a igreja contemporânea perde de vista a centralidade da morte de Jesus Cristo, a igreja perde a essência do próprio Evangelho. A mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos ou gentios. O apóstolo Paulo se gloriava
daquilo que os judeus e gregos, os gentios, se envergonhavam. O apóstolo Paulo escandalizava a cidade de Corinto ao dizer que é em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador crucificado, que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo é absolutamente cristocêntrico. O crente moderno precisa ouvir isso nos púlpitos. A maioria dos programas evangélicos que circulam na mídia estão perdendo a centralidade da cruz de Jesus e centralizando-se, infelizmente, no homem. O evangelho, porém, não é antropocêntrico, mas cristocêntrico. Mais uma vez, ouça o decreto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo relembra a igreja em Corinto de sua dedicação exclusiva ao Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto, na Ásia Menor, criar um fã-clube como filósofo para apresentar mais uma ideia. Paulo foi a Corinto para anunciar o testemunho martírio de Deus. Irmãos e irmãs, quando nós estamos caminhando, precisamos anunciar o testemunho de Deus. Indo no supermercado, indo no trabalho ou trabalhando, anuncie o testemunho de Deus. O apóstolo Paulo é categórico quando toma uma firme decisão em Corinto. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 2:2, mais uma vez. Porque decidi nada saber entre vós. Essa decisão é resultado de um pensamento claro, categórico e amadurecido. É como se o apóstolo Paulo dissesse: olha, Coríntios, eu tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Quer saber o motivo da paixão do apóstolo Paulo pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Paulo entendeu que Cristo é tudo e em todos. Não há outra mensagem, nem outro evangelho. Política, filosofia, nem dinheiro pode ocupar na vida e na pregação do apóstolo Paulo o lugar da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estou aqui pregando no Google Meet e no Facebook. Prestem bastante atenção. É uma vergonha pastores se envolver em política. Vergonha. Se envolva na pregação do Evangelho e na cruz de Jesus Cristo.
A vida para o apóstolo Paulo era anunciar, testemunhar o Evangelho de Deus. Essa é a grande necessidade dos pregadores. Proclamar, testemunhar, anunciar Jesus Cristo. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é a maior necessidade da igreja contemporânea e a maior necessidade do mundo. Precisamos de pregadores que tenham paixão pelo Evangelho de Jesus. Precisamos de pregadores que não têm outra mensagem a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Precisamos de pregadores que não tenham outra bandeira a não ser a bandeira Jesus transforma. Jesus transforma. Hoje, nos albores do século XXI, a pregação do Evangelho tornou-se fonte de lucro. Muitos pregadores pregam não para glorificar a Jesus, nem mesmo para salvar os perdidos, edificação dos salvos, mas pregam para auferirem lucro. São indivíduos inescrupulosos que fazem do Evangelho de Jesus um produto do púlpito, um balcão, da empresa, uma empresa, e dos crentes modernos consumidores. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos, aos seus dons de tal maneira que lançam sombra sobre Jesus. Ouça o decreto do apóstolo Pedro, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12, disse o apóstolo Pedro, preso com o apóstolo João. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos somente o nome glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus transforma. Nenhuma mensagem pode ocupar o lugar da mensagem da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Prestem bastante atenção. Havia em certa igreja um pregador muito alto, homem de grande estatura, que dominicalmente se levantava para pregar. Atrás do púlpito ficava um vitral muito bonito, onde tinha uma cruz desenhada. E de repente, num culto especial, aquela igreja convidou outro pregador para uma conferência, um homem de altura mediana. Quando o pastor da igreja se levantava, as pessoas não conseguiam ver o vitral com a cruz. Mas, nesse dia, com o novo pregador, os crentes da igreja viram a beleza da cruz estampada no vitral atrás do púlpito. E de repente, naquele momento, uma menininha chamou a atenção de sua mãe, dizendo: mamãe,
onde está, mamãe, aquele pregador que quando ele se levanta, a gente não pode ver a cruz? E a pergunta daquela menininha representa uma verdade muitas vezes em nossos dias. Há um grande perigo do pregador se levantar e impedir que as pessoas vejam a cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos, os seus ministérios, os seus dons, de tal forma que os crentes, a igreja, não podem ver a cruz e ver Jesus Cristo. Você sabia? O apóstolo Paulo disse que precisamos nos gloriar apenas na cruz de Jesus. Ouça o decreto apostólico, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Mais uma vez, ouça o decreto da palavra de Deus. O apóstolo Paulo relembra a igreja de Corinto acerca de sua maneira de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E observem que em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, Paulo diz que ao chegar em Corinto, ele não anunciou o testemunho, o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou sabedoria. Paulo não se tornou um filósofo ou um orador, mas chegou a Corinto com testemunho de Deus. Paulo diz que há duas maneiras de pregar o evangelho de Jesus. Primeira, Paulo menciona o aspecto negativo. 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e sabedoria. É possível o pregador cometer esse grave erro, dar mais ênfase à forma do que ao conteúdo. E quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, o pregador cai no erro dos filósofos que iam nas praças e disputavam quem falava mais bonitinho. O apóstolo Paulo diz que há duas maneiras de pregar o evangelho de Jesus. A segunda maneira é positiva. 2 Coríntios 2, 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e poder. Agora, 2 Coríntios 11, 30. 2 Coríntios 11, 30. Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo não está aqui falando de uma fraqueza e debilidade física. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho de Jesus é algo tão sublime, tão maravilhoso, que quando ele foi a Corinto, foi na total dependência de Deus. O apóstolo Paulo sabia que a sua autoridade apostólica não vinha das suas
habilidades, mas de seu chamado, não de sua força, mas de suas fraquezas, não de seus feitos, mas de suas cicatrizes. O apóstolo Paulo não foi a Corinto com ufanismo ou com autoconfiança. Paulo não foi a Corinto com soberba ou vanglória, mas com muita humildade, por entender a grandeza e a majestade da mensagem do Evangelho que ele estava pregando. Essa é a atitude que o pregador deve ter. O pregador deve subir ao púlpito da seguinte maneira: em fraqueza, temor e grande tremor. Ouça o decreto da palavra de Jesus ao apóstolo Paulo. Abram suas Bíblias, Atos 18, versículo 9, Atos 18, 9 a 11. Atos 18, 9 a 11. Palavras de Jesus a Paulo. Atos 18, 9 a 11. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor, que é Jesus, lhe disse: Probel, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Atos 18, 9. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso foi lá em Corinto. Ouça o decreto da palavra de Jesus para toda a igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Irmãos, sem o poder do Espírito Santo não há pregação. Pregação é lógica. Pregação é teologia em fogo espiritual. Teologia em fogo é uma teologia que não é apenas acadêmica ou intelectual, mas vivida com paixão, poder e ação do Espírito Santo. Teologia em fogo busca unir o texto bíblico profundo com a experiência fervorosa da presença de Deus. Martin Lloyd Jones diz claramente: pregação é lógica e fogo. Pregação é razão eloquente. É conhecida a famosa frase de John Wesley: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Só o Espírito Santo pode acender uma fogueira no púlpito. Por isso, eu sempre pergunto aos irmãos, às quartas-feiras ou aos domingos, qual o tema da mensagem, qual o texto de pregado? Isso é muito importante. Muito importante. Porque um dia, ô mamãe, ô filha, ô papai, o que foi que Deus falou na igreja hoje?
Ah, não sei não. É que você não sabe. Você falou desde hoje. Qual o tema da mensagem? Qual o texto pregado? Ah, não sei não. Coisa esquisita, né? Paulo é enfático. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Poder no grego é dinamis, dinamite, 1 Coríntios 2,4. Quer saber o que é demonstração do Espírito Santo? A palavra demonstração, na linguagem original grega, é apodeis, que traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. A palavra grega demonstração, apodeis, é a prova mais rigorosa. E quer saber qual era a prova legal que o apóstolo Paulo trazia a Corinto? Era apresentar vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do apóstolo Paulo não era uma peça de oratória, mas era pura demonstração do Espírito Santo e de poder. O apóstolo Paulo apresentava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres. O maior milagre do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo, que fundamenta a fé cristã, a salvação da alma e a vida eterna. E eram esses milagres de demonstração que o apóstolo Paulo estava apresentando, demonstrando na igreja em Corinto. E as pessoas que nasceram em Corinto ou moram em Corinto chama-se corintiano ou corintiana. Está aí perto de Pirapora, Corinto. Então quem mora lá é corintiano ou corintiana. E Paulo estava demonstrando vidas transformadas em Corinto. Quando você dá o seu testemunho de Jesus transforma, você está demonstrando o poder do Evangelho de Jesus Cristo em sua vida. Ouça o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com tentação de linguagem ou sabedoria. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo que precisamos. Não o Evangelho besuntado da pretensa sabedoria humana, mas o Evangelho da simplicidade, da pureza e do poder do Espírito Santo. Quem transforma o coração do homem não é beleza retórica humana, mas o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não está desencorajando o preparo para pregar, mas enfatizando sobre quem os holofotes devem estar. Não no homem, mas sim no poder transformador do Evangelho de Jesus e do Espírito Santo. No século XIX, um turista chegou a Londres. De manhãzinha, ele foi a uma grande igreja para ouvir um dos famosos pregadores daquele século XIX. Quando ele saiu da igreja, exclamou de maneira intensa:
Que grande pregador nós ouvimos hoje, nesta manhã. E à noite, ele foi à igreja de Charles H. Spurgeon. E ao sair daquela igreja, fez uma grande exclamação. Que grande Deus! Que grande Deus! Que grande Deus! Esse pregador anunciou esta noite. Irmãos, essa é a diferença. Um pregou para impressionar o auditório. O outro pregou para ressaltar a grandeza de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para a igreja em Corinto. Continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. Paulo relembra a igreja de Corinto seu propósito de pregar o Evangelho de Jesus, segundo 1 Coríntios 2,5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder dinamis de Deus, no poder dinamis de Deus. Temos de pregar o Evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador que a mensagem. Esse é o problema da igreja lá em Corinto, na Ásia Menor. Os cristãos da igreja em Corinto estavam dividindo a igreja. E quer saber o motivo? Eles estavam dando mais importância ao pregador do que a mensagem, era o culto à personalidade. O apóstolo Paulo precisou ensinar a igreja em Corinto que o vaso, o mensageiro é de barro. O importante não é o vaso de barro. O importante é o poder, é o conteúdo que está dentro do vaso. Esse conteúdo é o poder de Deus, é o Evangelho, é o Espírito Santo. Esse conteúdo que precisa ser ressaltado na igreja hoje. Muitas pessoas se impressionam com a escola dominical, com um pregador tal, daqui, dali, mas não olha para si mesmo. Olha para dentro de você. Finalizando, o apóstolo Paulo pergunta à igreja de Corinto. 1 Coríntios 1,12. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Simplesmente servos por meio de quem vocês creram. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. O apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto: não coloque a atenção de vocês em líderes humanos. Não põe o pastor de vocês no pedestal. Não coloque o homem numa posição que ele não pode estar. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa ser exaltado, glorificado, magnificado na igreja de Deus. O propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas Jesus Cristo, a quem o pregador anuncia, testemunha, proclama. Todas as vezes que o crente moderno ou a igreja
comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador, que a pregação conspira contra Jesus Cristo. Esvazia o Evangelho e torna-se um obstáculo para o homem vir a Jesus. Consegue entender isso? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe nossas vidas. No seguinte tema da pregação de hoje, as glórias do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe em todos os níveis e sentidos que podemos pensar ou imaginar em Cristo Jesus. Amém.